mas ele era um menino direito, era um menino que respeitava, que tinha temor de Deus. E na hora que ela tentou atracar com ele, ele fugiu, ele correu, ele teve a força de cair fora. Que coisa extraordinária, hein, amados? É uma coisa assim que não é fácil, não, amados. O inimigo ele é terrível. Ele vem para matar, roubar e destruir. E foi assim com José. Então não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, é com prazer, Pai, que eu participe desse devocional, que eu tenho interesse por ele, Senhor, de estar sempre junto com os irmãos, lendo e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Continua, Senhor, nos enchendo da Sua graça, da Tua unção, da Tua alegria, Senhor, porque eu sei, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos. Tudo vem de Ti, é para Ti. E é contigo que estamos, ó Pai, porque nós cremos, nós temos fé que o Senhor é o que move todas as coisas, Pai. Abençoa as nossas vidas nesses dias, nos dá alegria, nos dá motivação, Senhor, nos dá força, coragem e incentivo para continuarmos, Senhor, nesta vida e passando, Pai, um pouco de Ti para os nossos irmãos, ó Pai, e as nossas irmãs, Senhor. Esteja conosco, Pai, nesse dia. Abençoa, Pai, os participantes desse devocional, as pessoas que vão ouvir, que vão ter a graça, Senhor, de entender a Tua palavra. Abençoa a irmã Marineide, sua família, o Fábio, sua esposa, seus filhos, seus familiares. Abençoa também o Lucas, a dona Lucinha, a Ruth, a Tamires e a mim também, Senhor. Abençoa meu filho James também, Pai. Derrama da tua unção sobre nós, nos cobre com teu manto, nos reaviva, Pai. Nos dá entendimento espiritual, capacita no Senhor a estar nas tuas obras, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Uma conta, Pai, Daniane, Senhor, olhe por ela, Pai, restaura a saúde dela, Pai, remove essas dores dela, Senhor. Toma conta dela, Pai, restaura a vida dela, Senhor. Toma conta, coloca ali em suas mãos, Pai, seu sangue, Pai, passe por ela, Senhor, e traga restauração, Pai, na vida dela, Pai, confiança emocional, espiritual, Pai. Cuida dela, Pai, cuida dela, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos, jogou José, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, José era famoso, era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do teu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa.
pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe no meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acenderá a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e foi-lhe benigno. Ele deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Em tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém, amados? Que passagem maravilhosa, né? Que coisa interessante, amados. Que coisa, né, rapaz? O irmão foi vendido, né, pelos outros, mas Deus era com ele. Onde quer que ele estivesse, Deus era com ele. Tanto é que, quando ele chegou lá, na casa de Potifar, ele, ele foi bem sucedido. Eu tive o privilégio de assistir um filme em que ele chegou e foi trabalhar com os outros empregados ali. E parece que o mordomo que ali estava deram um serviço para ele fazer, um serviço, parece que era para construir um muro ou era uma casa. E ele não conhecia o projeto, foi entregue o projeto, e ele não conhecia, não sabia ler. E José sabia ler. E José, rapaz, ensinou esse homem a, o que ele via, o que tinha no projeto. E o Potifar, ele, ele viu que José era um homem inteligente. Era mais inteligente que o mordomo. Então deu a ele o lugar do outro. Ele passou a ser o mordomo da casa. E José cuidava direitinho de tudo, viu? Cuidava da jardinagem, cuidava do palacete do, do, do Potifar, e cuidava dos mordomos. E ele era uma pessoa ácida e responsável em tudo que fazia. E ali ele conquistou Potifar,
e as pessoas que ali estavam. E além disso, a Bíblia aqui nos relata, amados, que José, ele era bonito, ele era um homem que tinha uma boa estatura, um corpo bem atraente, né? Ele era uma pessoa diferenciada dos demais. Tanto é que a mulher de Potifar se engraçou com ele e tentou seduzi-lo. Mas ele era um menino direito, era um menino que respeitava, que tinha temor de Deus. E na hora que ela tentou atracar com ele, ele fugiu, ele correu, ele teve a força de cair fora. Que coisa extraordinária, hein, amados? É uma coisa assim não é fácil, não, amados. O inimigo ele é terrível. Ele vem para matar, roubar e destruir. E foi assim com José. Eu dou oportunidade para vocês comentarem também, ver alguma coisa que vocês ouviram e se interessaram. Amém? Mesmo porque eu também não vou ter muito tempo. Vou ter que sair agora. Não, eu estava aqui, né, meditando e olhando assim a fidelidade, né, de José. Por que que Deus prosperava ele? Porque ele era fiel, né? A todo tempo ele foi fiel. A história de José que eu conheço, eu sei que a gente vai ver muita coisa, né? Ainda a gente sabe assim do que a gente escuta, né? E de poucas passagens que a gente medita, porque a história dele é grande, a gente ainda vai ver muita coisa. Mas eu não vi nada, né? Ainda não vi nada que pudesse dizer que José fez algo que não era agradável aos olhos do Senhor, né? A todo momento ele foi fiel, todo momento. É difícil, foi difícil para ele, como é difícil para a gente ser fiel a Deus em todo momento, em recusar tantas coisas, né, na nossa vida, pois vivemos em um mundo pecaminoso, vivemos nesse mundo que tem tantas coisas, né, prazerosa como também havia antigamente, mas José ele era um exemplo de fidelidade. Por isso que ele era tão próspero, né? E ele já tinha sido escolhido desde o ventre ali da sua mãe, para ele ser o que ele se tornou. Então precisava ele passar por essas coisas, precisava ele passar por essas lutas, né? Porque nada tem que ser fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil, né? E às vezes quando é fácil, não é tão bom, não é prazeroso como deveria ser. As coisas mais difíceis são mais prazerosas. Então, a gente tem que ter, né? Tem que aprender mais dessa fidelidade, tem que tentar, né? Tem que pedir para Deus força, porque precisa ter força para a gente ser fiel a Deus em tudo, em todo momento, né? José, ele era um homem jovem, né? Ele era um homem jovem, então tinha tanta coisa que ele não conhecia, que ele passou ali a conhecer, né? Aquela mulher, ela poderia, né? A gente, quando se torna uma mulher assim de um homem com prestígio, né? Ela era uma mulher muito bonita, poderia ser uma mulher muito bonita. Não ia ser qualquer mulher, né? Deixa eu ver, era a mulher de Faraó, né? De Faraó de Potifar, né? Capitão da Guarda. De Potifar. De Potifar. Deixa eu ver, Egito e Potifar, eunuco de Faraó, né? Isso. Potifar era eunuco de Faraó. Então não era qualquer mulher, né?
Era uma mulher bonita também, uma mulher formosa, mas ele não se deixou, né? Pelos seus olhos, ele não deixou pecar. Então, essa fidelidade dele é incrível, que a gente tem que levar para a nossa vida, que a gente tem que meditar, que colocar no nosso coração, para que a gente também venha assim, venha ser assim, né? Venha ser assim, dessa maneira, como ele. Não é fácil, mas a gente consegue, né? Jesus tem uma passagem que ele diz que ele venceu o mundo. Vocês também vão vencer. Então, depende muito da nossa força, de como a gente, né, pede a Deus. Para que a gente venha ser próspero, assim como ele, a gente também tem que ser fiel. Muitas vezes a gente pode até reclamar, né? Por que eu não consigo? Tal pessoa consegue, e é desse jeito, e é daquele jeito. A gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo, a gente não sabe a intimidade dela com Deus, a gente não sabe nada. A gente sabe o que a gente vive, mas não sabe o que o outro vive, né? Já vai. Então, tudo é a fidelidade que temos que ter em Deus. Amém. Amém. É muito forte. Às vezes a pessoa julga outro, né, Fábio? Mas o que a gente. Se o apóstolo Paulo ele chegou a dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque é possível a gente fazer, é possível a gente vencer. E a questão da fidelidade de José era tão grande que Deus fez com que ele prosperasse, né? E vivesse uma vida digna. Você já pensou um homem correr de uma mulher que queria ele? É complicado, mas ele pode, ele conseguiu, ele saiu, porque a fidelidade dele era tão grande ao Senhor que aquilo ali para ele era um nada. Eu vou contar essa coisa aqui. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Ei, Neidinha, que tem gente que me chama de Neidinha, tem gente que me chama de Índia, tem gente que me chama de Neide, enfim, vocês aí me chamam de Dona Marineide. Chegou para mim e perguntou assim: Você não sente vontade de ficar com mais ninguém? Eu duvido. Aí eu falei assim: Olha, eu disse no domingo passado, eu falei isso, e ontem Deus me deu a oportunidade de eu repetir. O Deus que me tirou da lama, do fedor do pecado, ele hoje me colocou para me exalar cheiro do Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para exalar cheiro do Espírito Santo de Deus. E a pessoa disse: mas você não tem vontade de ficar com ninguém? Eu falei: porque Deus, eu sou noiva do Senhor Jesus e Deus já matou minha carne. Desde quando você se entrega ao Senhor e deixa Deus agir nas suas ações, desejos tome, porque Deus assim faz. Agora, quando a gente passa a confiar no Deus Todo-Poderoso, a servir ao Senhor, Deus ele é conosco sempre. Então, tem pessoas que não acreditam, mas não importa que a pessoa não acredite, não importa o que o outro vai dizer. O que importa, sabe o que é? Eu e Deus. Eu e Deus. Agora é assim, a gente tem que ter vigilância para poder a gente não ficar tipo, você tem que levar para a luz e não a treva lhe carregar para a treva. A realidade é essa mesmo. Eu tive consciência disso e isso a gente tem que se despojar do velho homem para que possamos viver o novo homem diante de Deus. Porque aqui nessa terra ninguém é santo, ninguém. Então, quando a gente passa a querer servir a Deus, é difícil, muito difícil, mas se a gente quiser, a gente pode. Por que a gente não pode? A gente vê o apóstolo Paulo como foi fiel ao Senhor, Deus foi com ele, né? E José, se ele fosse um cabra que se elevasse pelas emoções e pelos desejos da carne,
ele tinha caído, sim, né? Porque não vem tentação além do que a gente possa suportar. E eu creio assim no Deus poderoso que não vai deixar eu ser tentada além do que eu possa suportar. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. O capítulo ele é muito forte, né? A gente mostra que José, o cuidado de Deus com José, né? E tudo que veio acontecendo ali, né? E, e provavelmente todo esse cuidado que a mãe dele teve com ele, né? Raquel, né? O pai, né? Jacó, foi preparando ele, né? É, a gente sabia que eles estudavam, né? É, e ele era letrado, né? Como o Somário falou aí, né? É, ele realmente tinha um destaque, era um diferencial na família. Deus cuidava muito dele, né? E algo que eu tenho escrito aqui que eu estava lendo agora é que quando não se sabe o valor de algo, deixa de se obter os benefícios, né? Quando a gente não sabe o valor de Deus na nossa vida, né? A gente quebra princípios, né? A gente se desvia, né? E Deus faz com que a gente tenha um direcionamento quando nós estamos perto dele, né? Quando nós temos uma intimidade maior com ele, cada vez mais comunhão e o Espírito Santo, né, vem nos transformando e nos revelando aquilo que é certo, né? E José tinha essa intimidade com Deus, né? Aqui mostra o cuidado de José. Aqui fala também, né, que o Potifar ele entregou tudo nas mãos de José, tudo, né? Tamanha confiança que ele tinha em José, né? Mas também fala que, né, José fala aqui depois, né, que ele entregou tudo, né? Porém não a esposa, né? A esposa não era para confiança dele, né? E quando ele foi tentado ali, José fala, né? Ele não é maior do que eu. Olha que maravilha, né? Fala o respeito que Potifar tinha por José, né? Potifar não se sentia maior que José, ele respeitava José, né? Mesmo ele sendo dono ali, né? O Senhor, né? Ele não é maior do que eu. Eu nesta casa, é, e nenhuma coisa me vedou. Olha isso, né? Senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, né? Então, a confiança e a fidelidade de José ali, né? E aí José vai além, né? Que eu acho que é a parte principal aqui, que é e pecaria contra Deus, né? E pecaria José contra Deus. Então, José aqui deixa muito claro, né? Quem é primordial na vida dele, né? É Deus, que vem cuidando dele, né? Vem provendo para ele, né? Então, José, ele, Deus vem transbordando na vida dele os benefícios, né? Devido à confiança, né? Obediência, né? Que José vem tendo sobre ele, né? E aqui, né? Ela faz uma trama, né? Falando ela a José todos, né? Todos os dias eu ficava ali tentando José, né? E imagina, né? Como José deve ter ficado naquela situação, né? E a única coisa que realmente poderia manter José, né, não cair da tentação ali é ele estar com Deus ali, né, o tempo todo em oração, o tempo todo ali, né, colocando Deus em primeiro lugar, para que ele não caísse, né? Para que ele não caísse. É, aqui, então, ela, né, o pegou pelas vestes, né? E fez uma trama aqui com ele, né? Roubou uma capa ali, ó, dele. E E aí ele se afastou dela, né? Isso aqui me mostra também a questão do pecado, né? Da fuga do pecado, né? Quando você vê que você está numa situação onde o inimigo realmente está te cercando, né? O melhor que a gente tem é fugir realmente, né? Fugir daquela situação, né? E foi o que aconteceu aqui com o José, né? O José, ele se sentiu, né, pressionado ali pela esposa de Potifar e ele se afastou dali. E ela se sentiu, provavelmente, aqui diz também, né, que ela se sentiu rejeitada, né? Ela se sentiu rejeitada. Ela poderia muito bem ter voltado lá, e ter devolvido a túnica para ele, né? E
e continuar daquele processo, né? Mas eu acho que a rejeição que ela estava sentindo no coração dela era tamanha que ela já também não estava mais aguentando aquela situação, né? Ela já não se sentia, não se sentia merecedora, né? Estava muito, mostra para mim que ela estava muito afastada de Deus aqui, né? Em tentação, ela chega num ponto de, né? De ela começar a sentir ódio, né? E ira por José, né? Onde não chegou a um ponto onde ela, né? Mesmo sabendo de que ele era um homem íntegro, né? Ela quis o prejudicá-lo, né? Ela quis o prejudicá-lo porque o ego dela estava muito machucado, né? E mas a gente vê aqui que esse pecado aqui, né, seria tamanho que quando o senhor dele, o Potifar, viu aquilo, José, ele estava consultando aqui, o ChatGPT fala que era para a morte, mas aqui mostra que José se irou, né? Fala que ele até se irou, mas ele lançou José no cárcere do rei, né? No cárcere do rei, é, ali na prisão do rei. Parece que era uma prisão especial ali, né? E que indica que, ao fazer isso, José talvez tenha, Potifar talvez tenha desconfiado também da esposa. Mas ele tinha que tomar uma atitude em relação a isso. Ele não poderia ficar calado, né? Né, para que a autoridade dele não fosse abalada, né? Mas a gente sabe que tudo isso aqui tinha um direcionamento de Deus, né? Tinha um propósito aqui, né? E José fala aqui, né? Que e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas. Olha que engraçado, né? Então o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, né? Ele deu mercê perante o carcereiro. Até, né, chegando lá, o carcereiro já viu que tinha algo diferente em José, né? E qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Olha que bênção, né? Olha que bênção. E ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, né? Porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que lindo. Eu tive aqui uma passagem muito forte, né? Porque quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações onde, né, nós somos tentados e podemos cair, né? E só Deus na nossa vida mesmo para cuidar, né? Dona Marinês falou agora, né, o testemunho dela, né, das coisas que Deus vem fazendo na vida dela e do cuidado que ela tem tido com as coisas de Deus, né? E a gente sabe que as coisas de Deus é muito sério, né? A gente não pode brincar com isso, né? Outro dia, eu tinha até comentado com o seu Mário, não quis comentar com vocês, porque é uma coisa meio. Assim, mas vocês se lembram quando a gente tava. Eu fui fazer aquela viagem, né, lá pra França, lá, e lá, né, eu tive que ir pra Inglaterra, porque eu perdi meu voo, né? E eu peguei um albergue que eu tinha que ficar num quarto lá, e eram seis beliches em cada quarto, né? E tinham, acho que 5 ou 6 quartos naquele corredor. E, e eles eram compartilhados. Tinha um banheiro que era compartilhado entre todos os quartos. Eu lembro que eu cheguei e fui deitar um pouquinho, fui dormir um pouquinho para depois caminhar um pouco pela cidade. E, e, e aí eu lembro que eu me levantei para ir no banheiro, porque eu ia, né, me arrumar para poder passear. E quando eu cheguei no caminho do banheiro, tinha uma mulher na porta, dentro do banheiro, seminua, e ela tava secando o cabelo dela, assim, de costas para mim. E eu não cheguei a entrar no banheiro, eu parei na porta do banheiro e eu avistei aquela mulher, né? Uma menina nova, assim. E aí nossa, na hora ali eu já comecei a pensar em Deus, comecei a pensar em Jesus, né? E foi muito forte ali. Nossa, eu senti uma tormenta ali mesmo. E eu já vinha, né, orando, né? Para que eu tivesse que vigiar, tivesse que tomar cuidado naquela viagem, né? E quando eu olhei para aquela mulher assim, de repente ela olhou para mim assim, quando ela virou, eu vi um sorriso da serpente olhando para minha cara assim. Na hora ali eu saí correndo de dentro daquele hotel, eu saí abrindo as portas e fui pra rua. E comecei a pensar em Davi, né? Comecei a pensar em Davi, eu não conhecia essa história de José aqui. A gente tinha lido, mas eu não lembrava dessa história de José, então com detalhe assim. Mas o que passava muito na minha cabeça era a história de Davi, que é muito parecido com essa história aqui, né? Da tentação, né? De a gente estar em situações onde a gente é tentado e se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair numa cilada, né?
E aqui José, né, mostra a fuga dele, né? Quando ele deixa a túnica ali e sai dali, né? É o ensinamento que José dá realmente de quando nós estamos em tentação, né? Que a gente fuja, né? Fuja do pecado, né? A gente fuja das tentações, né? A gente não tente negociar com as tentações, a gente fuja dela, né? Para que a gente não caia. E foi engraçado porque ali eu comecei a caminhar pensando na história de Davi, né? Pensando ali naquela situação que Davi passou com Betseba. E eu morei na Inglaterra há alguns anos, acho que uns 4, 5 anos ali. Eu nunca tinha visto alguém andando com uma Bíblia embaixo do braço, sabe? E foi engraçado que naquele dia tinha acontecido isso, que eu saí daquele albergue ali, meio que fugindo dali de dentro. Deu uns 10 minutos depois eu encontrei cerca de 15 irmãos, assim, evangelizando numa praça e orando entre eles ali. E eu me aproximei deles e eles oraram para mim. Eu achei muito engraçado porque foi logo depois que aconteceu isso. E então a gente vê o cuidado de Deus, né? O inimigo ele fica realmente ao derredor, né? Como fala aqui na própria palavra, né? Ele fica ao derredor querendo, né? Derrubar a gente, querendo nos envergonhar, né? Eu imagino que se eu tivesse caído em tentação ali, que não seria, né, de mim hoje, né? Como, né, emocionalmente, espiritualmente, né, não poderia estar. Então, todo o cuidado que a gente tem que ter realmente para que a gente não se afaste de Deus, né? E realmente fugir de tudo isso. Que muitas vezes na nossa vida a gente passa por provas, né? Que a gente esteja atento e vigiando o tempo todo, né? Ei, Fábio, você lembra que depois que você saiu de lá, o quanto que Deus usou você? Quanto que ele teve para você, né? Por quê? Por causa da fidelidade. Ele te testou e você foi aprovado. Então, daí ele te colocou para o próximo capítulo, para o próximo level. Eu amo mesmo Deus e vou continuar amando sempre. É, como eu falei ontem, eu sou apaixonada com o José. Tá me ouvindo? Oi? Estou ouvindo sim, Ruth. Estou ouvindo, Então, Ruth. ok. Eu falei que ele era meu favorito, que eu gosto, tudo. É por causa disso, que ele foi fiel todo o tempo. Todo o tempo ele escolheu ser fiel. Ele escolheu fugir do pecado, fugir do que era mal. Igual antes de ontem, né? Nós lemos lá dele ser jogado no poço, ser vendido, tudo aquilo. Ele parecia ser inocente, porque mesmo ele tendo aquela capa que ele ganhou e sendo declarado por causa da capa que ele era o líder daquela família, o próximo, assim que o pai fosse, ele seria o próximo e os irmãos ter toda aquela inveja dele e tudo para cima dele. Ele não pensava pelo jeito, ele não achava isso como os irmãos achavam dele. Ele era ainda inocente, mas não era a inocência de inocência, era a inocência de que ele tinha Deus no coração. Então, para ele não estava fazendo nada mal, ele só estava seguindo o que era para seguir, o que ele aprendeu, o que era bom. Ele ia lá fazer o que o pai mandou, vigiar os irmãos, mas era o que o pai mandou. Os irmãos se irritavam, sim, porque já sabia que ele seria o próximo. Ele seria o próximo líder. Ele não era o normal a ser. Então, ele já era, desde lá, já era uma pessoa que o inimigo já sabia quem ele era. O inimigo sabe também quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa e ele tenta impedir, né? Mas eu acho muito linda a história dele. Eu acho assim, se a gente conseguisse ser pelo menos 50% do que José foi, nós já vencia muito nessa vida. Então, quando ele vai para casa, eu vi o filme que o seu Mário está falando, foi tão bonito o filme. Você lê a história dele e vê o filme, você aprende bem mais, abrange um pouco mais a visão da gente. O filme ajuda a dar visão, porque igual o seu Mário falou, ele estava trabalhando e Potifar chega e vê ele falando tudo como fazer e lendo, e realmente, igual o Samar falou, ele coloca ele para ser o mordomo por causa que vê como ele é. Mas aí, quando Potifar vê que tudo que ele faz, ele era abençoado,
e quando passa o que passou com ele, a esposa dele, ele vai jogar ele lá na prisão, igual você falou, Fábio, porque Potifar tinha também um respeito por ele, porque José não se dobrava aos deuses do Egito, que naquela época eles estavam no Egito, e o Egito tinha o deus do faraó, que todo mundo tinha que adorar o deus do faraó. Só que o José, ele não adorava o deus do faraó. E então, no filme mostra o Potifar falando com ele e falando: eu sei que é minha esposa te acusando, mas eu também sei quem é você com seu Deus. E eu sei o que seu Deus tem feito por você. Então, eu não posso te matar, igual você falou, ele tinha que ser morto pelo que aconteceu. Mas Faraó, o Potifar, porque gostava dele e acreditava no Deus de José, ele pega e coloca ele nessa prisão, que é igual você falou, uma prisão mais especial, e deixa ele lá. E aí Deus continua sendo fiel com ele e fazendo ele prosperar até ele chegar aonde ele chegou, porque não é a história ainda. Então, eu acho assim lindo demais a história dele. E a fidelidade dele é algo que. E eu gostei de ouvir você falar, Fábio, que você conhecia só porque você leu rápido, mas que hoje você viu que ele fugiu do pecado e por isso ele era mais abençoado. Eu gostei de ver que Deus te mostrou isso. Esse é muito bom. Sim, é muito bonito, Ruth, porque em muitos momentos, né, em outros momentos da vida, eu caí no pecado, né? E aqui Deus vem me transformando e mostrando que a gente pode lutar contra isso, né? A gente existe uma saída, a saída é Deus, né? É conhecer um pouquinho mais dele, é ter comunhão com ele, e ele nos transforma e nos ensina, né? Como lidar com situações como essa, né? Glória a Deus. Verdade. É por isso que a gente fala, a gente escuta também, que todas as respostas estão aqui. Então, não estão? Ainda que a gente não tenha elas todas de uma vez, mas quando você começa a buscar, elas vão vindo. Glória a Deus, viu, Fábio? Que o nome do Senhor seja glorificado sempre em nossas vidas, porque, como eu acabei de falar, não, Deus não, olha, Deus não nos livra de sermos tentados, mas não vem tentação além do que a gente possa suportar. Então, Deus, ele foi contigo, ele é comigo, ele é com a Ruth, com a Tamires, enfim, com todos quantos se coloca na dispensação do Deus Todo-Poderoso. Não vem tentação além do que a gente possa suportar. Quando essa pessoa amiga minha falou, eu duvido, aquilo ali parecia assim, que era o Satanás, o inimigo da minha alma, querendo me cutucar de qualquer jeito. E eu repreendi esse mal em nome de Jesus. E quando você quer ser fiel ao Senhor, Deus ele vai lá e nos dá condições de nós vencermos. Então, não existe tentação além do que a gente não possa suportar. Vem as tentações, é correto, porque ninguém aqui como é que diz, livre de ser tentado. Mas a gente, com a perseverança de Jesus, com a fidelidade no Senhor, nós conseguimos. Então, José, tem também a história de João também, né? Que João foi fiel, mas ele perdeu a cabeça, mas ele foi fiel ao Senhor. Então, que venhamos tomar, né, esses exemplos que Deus traz, relata para nós na sua palavra, não é porque somos bonzinhos, não, é porque o Senhor garante por nós, né? Tipo, eu vou dar aqui um exemplo, né? Que você garante pelo seu filho, mas não garante pela fraqueza do seu filho. Você tem que se garantir diante do Senhor e deixar Deus agir, ainda que as pessoas venham duvidar de você. Existe momentos que a gente vai ser atacado, e existe momentos que a gente também vai tentar ir para o pecado. Mas se a gente pedir ao Senhor, nós vamos ser
sendo fiel ao Senhor, nós vamos conseguir sim, ainda que muitos duvidem. Deus, ele é tremendo, gente. Deus, ele é tremendo e a honra e a glória é do Senhor Jesus. E quando eu abro a boca e eu digo que eu sou noiva do Senhor Jesus, eu tenho que me garantir com essa palavra. A noiva não traz seu noivo. Então vamos ficar firmes no Senhor para nós não trairmos o nosso noivo, que é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Acho que a gente tem lido aqui o capítulo de Gênesis, né? Vou contar um sonho que eu tive essa noite. Dona Marinete que gosta dos sonhos, acho que a gente fica aqui no capítulo de Gênesis, essa noite eu sonhei com Abraão. Aqui. Mas o mais engraçado é que Abraão era piloto de avião. Agora, o que significa esses dois? Volta de novo aí, Sandra, porque eu fui falar com a É, menina que vai trabalhar, então eu estou dizendo a ela, Deus abençoe, que acompanhe. Tu falou o que aí? Que eu o quê? tava falando que eu sonhei com Abraão. Ah, tu E sonhou com a Abraão? Abraão. E que ele era piloto de Ah, avião. Agora, o que significa isso, eu não sei. Tá lá em cima, né? Tá lá de cima olhando. Tá lá com. Abraão, piloto de avião. Tem que decifrar esse sonho, né? Pedir pra Deus. Pedir para Deus. Pede para Deus que Ele vai te dar o sonho de novo, porque quando Deus. Ele relata o sonho da gente. Ele dá a primeira vez, dá a segunda vez, dá a terceira vez. É a terceira vez é que vem a confirmação do É, sonho. eu sonhei com um padrinho meu também, uma pessoa muito querida que já partiu, que gostava muito de mim. Foi muito gostoso. Gente, a gente tem mais 10 minutinhos. Alguém tem alguma proposta? Senão a gente pode ler o devocional de hoje. Hoje eu acho que fala um pouquinho sobre feridas e curas aqui. Talvez o que. Feridas e culpa, que eu acho que é um pouquinho da esposa de Potigara ali, né? Talvez tenha um pouquinho a ver com o que ela passou ali, né? Aquele sentimento que ela tava no coração dela ali, né? A tentação e o que levou ela, né, acabando a fazer o que ela fez com José, né? Eu vou ler aqui pra gente aqui. Então, enviou a sua palavra e o sarou. Oi, quer falar, Tamir? Aham, rapidinho, antes de Fala, você querido. falar o devocional, que eu estava aqui com a curiosidade, né? Porque aqui a Bíblia diz que Potifar, ele era eunuco. E antigamente, os eunucos eram os que tomavam conta do harém, né? Do harém do rei. Então, eles tinham que ser castrados, né? Arrancavam as partes íntimas dos eunucos. Mas tinham também três tipos de eunucos, né? Os eunucos que eram castrados, os eunucos que já nasciam assim, e os eunucos que eram castrados por Deus também, né? Tipo assim, o que eu estava pesquisando aqui. E segundo a pesquisa, Potifar, ele era eunuco porque ele era, não, eu acho que não era totalmente, né? Mas ele tinha uma parte impotente. Então, e também a gente sabe, né, que naquela época eles tinham várias mulheres. Então, logicamente, né, ela poderia também se sentir um pouco sozinha. Então, por isso que ela era tão infiel. Possa ser que José não tinha sido o primeiro, né? É Porque interessante você esse. falar isso também. Tô vendo no chat GPT aqui, fala que tinha dois tipos de eunuco naquele tempo. Tinha o eunuco que era o eunuco castrado e tinha o eunuco que era de alto escalão, que esse não era castrado, que era o caso de Potifar. Então Potifar ele não era castrado, mas ele era o alto escalão, por isso alto oficial. Então por isso que ele era referenciado na Bíblia como eunuco. Então tem o eunuco castrado e tem o eunuco que é um diferenciado que trabalha ali junto com o faraó, né, ali e tal. Mas eu acho que Uhum. não era o caso aí, então dele talvez não cumprir os deveres com a esposa ali, né? É. Era casado. Mas bem apontado isso aí, viu? Uhum. É quando a Desculpa, gente te fala cortei. Fala. que entender, né? Quando a gente vê, a gente tem que entender porque como é que o eunuco
é casado, porque às vezes a gente não sabe, né? No caso, a quantidade que tem, né? Como é selecionado os eunucos ali. Só era isso. Pode ir lá o devocional. Amém. É aqui fala oficial de alta patente, não era castrado. Acho que tinha. E fala que no Egito também não tinha. É engraçado, ele comentou que parece que no Egito eles não usavam tanto eunuco castrado, mas não sei. Se vê sempre aqueles filmes, né? Aqueles homens abanando, tudo era castrado, né? Bom, mas nesse caso aqui, o de alta patente não é. Bem apontado aí. Eu vou ler aqui pra gente, então. Enviou a sua palavra e os sarou, né? Que é Salmo 107:20. Aí aqui em Isaías 55:7 fala: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ai, ai. Eu vi agora Isaías aqui, mas eu vou deixar fazer esse comentário amanhã quando o Samara estiver com a gente aqui, de algo que eu vi esses dias. Feridas e culpa. Então, para muitos de nós, as feridas da vida são inúmeras. Elas penetram fundo e são dolorosas, como a perda de um ente querido, divórcio, injustiça, maus tratos, violência, desemprego, né? Vou até colocar aqui rejeição, né? Muitas vezes deixam cicatrizes desagradáveis. As feridas, assim como a culpa, promovem sentimentos de rejeição. Olha lá. Abandono e uma série de problemas, medo, depressão, sem falar nos sentimentos de solidão. Quem não precisa de cura e perdão? A Bíblia afirma que Deus sara os quebrantados de coração, ele exata as suas feridas. Ele é o verdadeiro refúgio daqueles que estão sofrendo. Meu Deus, né? Seu amor foi demonstrado quando o Senhor Jesus veio à Terra para carregar nossas dores. Mais ainda, na cruz, ele suportou a punição que nossos pecados mereciam. O Senhor Jesus é a única fonte de vida e paz. Ele também é o único que pode libertar e confortar. Os sofrimentos da vida deveriam nos lançar nos braços de Deus. Ele pode transformar um deserto em um oásis, uma prisão em um lugar de júbilo, de alegria. Precisamos principalmente do perdão de Deus. Jesus assegurou na cruz. Não deixe que seu pecado o detenha. Venha aquele que pode concretizar todas as suas aspirações: perdão, verdade, purificação, consolo. Deus tem planos de paz para todos que depositam sua confiança nele. Que texto maravilhoso, né? Que texto lindo, né? E esse texto aqui, ele, assim, para mim, ele reflete algo que a gente praticamente tem que fazer o tempo todo, né? Diariamente, né? Quando a gente pisa na bola, né? Quando a gente fala algo que não deveria falar, quando a gente pensa algo que a gente não deveria pensar, né? O tempo todo a gente sempre se voltar a Cristo, sempre se voltar, né? A Deus, a Jesus ali, né? Pedindo misericórdia, pedindo, né? Que Ele acalente nossos corações, né? Que tire pensamentos ruins, né? Do nosso coração. O tempo todo a gente brincou outro dia, né? Tava falando do PCB, né? Daquela sigla do pensamento, né? Não deixar nada entrar no nosso pensamento, nenhuma coisa ruim, do nosso coração, né? Do P de pensamento, C de coração, para sempre nos livrar, né? De coisas ruins, para que coisas ruins através dos pensamentos não venham para os nossos corações, né? E para que também não saia pela nossa boca, né? Então, é realmente vigiar o tempo todo e se prostrar, né? A Cristo ali. E graças a Deus que a gente tem Jesus, né? Para nos confortar realmente um lugar onde a gente possa de encontrar paz, né? Imagina ali na esposa de Potifar, né? Passando ali por aquela tentação, né? Aquela tentação, ela virou uma rejeição, um sentimento de rejeição, né? De abandono ali, né? Por José, né? E aquilo ali acabou virando ódio, né? Virando ira, né? E, e acabou saindo, né? Entrou nos pensamentos dela.
né? Entrou no coração dela e acabou saindo pela boca, né? Algo que acabou gerando um pecado na vida dela, né? E como importante a palavra de Deus, é a gente ter Deus, né, conosco o tempo todo, né? Em oração, vigiando, né? Em comunhão com Ele. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai do céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, que o Senhor possa estar escutando, Pai querido, a nossa oração nesta manhã, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, pois só o Senhor é misericordioso, Pai. A tua palavra diz que se não fora o Senhor ao nosso lado, o inimigo ele já teria nos tragado vivo, Pai. O inimigo ele está nos rodeando a todo momento, tentando achar uma brecha para nos tragar. Então, eu te peço que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos guiar para que nós podemos fechar essas brechas, Senhor, que o mundo nos oferece, Pai. Mas que nós sejamos fortes para, para que nós podemos vencer todas as tentações, todas as diversidades, Pai querido, do mundo, porque sem Ti não podemos nada, então só o Senhor que pode dar essa força, meu Senhor, para nós. Pai, eu te peço pela vida de Diane, Pai querido, toma em Tuas mãos, livra ela de todo mal, Senhor, de toda seta maligna, de toda enfermidade, Pai, de tudo que o inimigo, Pai, está arquitetando contra a vida da tua filha. Vai jogando por terra em nome de Jesus. Visita ela onde ela estiver agora, Pai querido, e faz o teu mover, Pai. Pois só o Senhor que pode curar, só o Senhor que pode fazer todas as coisas, Pai querido. Nós só somos aqui instrumentos, Senhor. Instrumentos para falar do teu amor, para te clamar, Pai querido, por cada vida, Pai. Toma em tuas mãos ela, o seu Mário, a família, Pai querido, de cada um deles, Senhor, e fortalece de maneira especial. Pai, eu te peço também, Pai querido, pela família desse Senhor, Pai querido, que faleceu. Oh, Pai, vai confortando o coração, Senhor. Nós sabemos, Pai querido, como é triste, todos nós já perdemos uma pessoa, Pai. Então, que o Senhor possa confortar a família, que o Senhor possa reerguer, Pai querido, cada um deles, que isso venha servir, Pai querido, de aprendizado, Senhor, para que eles possam se voltar, Pai querido, para Ti mais e mais. Eu não sei, Pai querido, a situação deles contigo, a intimidade, mas o Senhor contempla, Pai querido, cada um, e o Senhor contempla cada lar. Toma cada um aqui do devocional, o Senhor vai dando força e sabedoria para nós estarmos aqui, mais e mais ouvindo a Tua palavra, aprendendo dela, Senhor, e ouvindo a Tua voz. E assim eu te coloco, Pai querido, cada uma das nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.